Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vim trazer hoje aqui os critérios de divisibilidade. São critérios que vão ajudar a gente a saber quando que um número é ou não é divisível por outro. Facilita bastante, não dá o resultado da divisão, mas se você só quer saber se é divisível ou não, basta olhar para algumas características que vão aparecer em alguns números e identificar se é ou não é divisível. Vamos à nossa aula? Vamos primeiro relembrar o que é divisibilidade. Um número vai ser divisível por outro quando eu fizer a operação de divisão e não tiver resto, sobrar resto igual a zero. Aí eu posso dizer que esse número é divisível, certo? Vamos então aos critérios de divisibilidade. Como saber se um número é divisível por 2? Todo número par faz parte lá da tabuada do 2. Então, para ser divisível por 2, basta que o número seja par, ou seja, que ele termine em 0, 2, 4, 6 ou 8. Se o número for par, com certeza é divisível por 2. Próximo critério. Como saber se o número é divisível por 3? Todo número que for divisível por 3 tem uma certa característica. A soma dos seus algarismos é um número que é divisível por 3. Então, como assim a soma dos algarismos? Olha só esse exemplo. 513. Como que eu sei se o 513 é divisível ou não por 3? Se eu somar o 5 mais 1 mais 3... que são os 3 algarismos que formam esse número 513, eu vou obter o resultado igual a 9. E se eu pensar no número 9 para dividir por 3, eu consigo dividir 9 por 3. Então, se o 9 aqui é divisível, o número 513 também vai ser divisível por 3. Mais um exemplo. 9.720. Somando 9 mais 7 mais 2 mais 0, eu obtenho 18. Se o 18 é divisível por 3, então o 9.720 também vai ser divisível por 3. É sempre assim que eu verifico. Se eu quiser somente saber se o número é divisível, basta pensar dessa forma. Agora, se você quer saber o resultado, né, o quociente da divisão, aí tem que fazer a conta mesmo, não tem outro jeito. Mais um exemplo, 371. Se eu somar o 3 mais 7 mais 1, vai dar 11. E 11 não é um múltiplo de 3, 11 não é divisível por 3. Então, eu já posso concluir que o 371 também não é divisível por 3. E o último exemplo, 18.273. Somando todos os algarismos, eu vou obter 21. 21 é um número divisível por 3. Então, o 18.273 também será um número divisível por 3. Relembrando, então, divisibilidade por 2, basta ser par. Divisibilidade por 3, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Próximo critério, quando um número é divisível por 4? O número será divisível por 4 quando eu pegar lá os seus dois últimos algarismos e esses algarismos formam um número que é divisível por 4, que é um múltiplo de 4. Ou então, esses dois últimos algarismos têm que ser 0, 0. São essas duas condições. Então, vamos aos exemplos. 2.136. Olhando para os dois últimos algarismos, é o número 36. 36 é um múltiplo de 4, ele é 4 vezes 9. Então, se é múltiplo de 4, ou seja, é divisível por 4, é porque o número 2.136 também é divisível por 4. 32.408. Os dois últimos algarismos são 0 e 8. Para nós, é o número 8. 8 é divisível por 4, porque é 4 vezes 2 é 8. Então, o 32.408 também é divisível por 4.
Outro exemplo, 173.500 termina em 00. Como termina em 00, também é um critério para ser divisível por 4. Por isso, o 173.500 é divisível por 4. 927. Pegando os dois últimos algarismos, formou 27. 27 não é múltiplo de 4. Então, 927 também não é múltiplo de 4. Por 5. Um número é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Todos os números que eu encontro na tabuada do 5 como resultado terminam em 0 ou 5. Logo, para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Olha os exemplos. 6.150 termina em 0, então é divisível por 5. 72.835 termina em 5, por isso ele é divisível por 5. 973.900 termina em 0, por isso é divisível por 5. 527 não termina em 0 e nem termina em 5, então ele não é divisível por 5. Próximo critério é divisibilidade por 6. Como que eu sei se o número é divisível por 6? Então, nós temos que satisfazer duas condições nesse caso. Para que um número seja divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e também ser divisível por 3. Lembrando lá da divisibilidade, as duas primeiras que eu falei. Por 2, ele tem que ser par. Por 3, eu somo os algarismos e tem que ser divisível por 3. Então, vamos ver lá alguns exemplos. O número 2136 é um número par, porque termina em 6. E se eu somar os algarismos que formam o 2136, que é 2, 1, 3 e 6, eu vou ter 12. 12 é um número divisível por 3. Por isso, eu posso dizer que o 2136 é divisível por 6, porque ele satisfez as duas condições que eu tinha ali. Tem que ser divisível por 2 e tem que ser divisível por 3. Como ele é divisível por 2 e é divisível por 3, ele também é por 6. Próximo. 32.408 é um número par. Se ele é par, eu já sei que é divisível por 2. Para saber se é por 3, somo os algarismos. Deu 17. Somando 3, 2, 4, 0 e 8 dá 17. E 17 não é divisível por 3. Então, ele só satisfez a condição de ser divisível por 2. Não é por 3. Por isso, ele não vai ser divisível por 6. Ele só pode ser divisível por 6 se for por 2 e por 3. Não pode ser um só. Próximo. 130.158. É par. Somando os algarismos, eu vou encontrar 18. E 18 é divisível por 3. Então, ele satisfez as duas condições. É divisível por 2 e é divisível por 3. Por isso, ele é divisível por 6. O próximo, 927, não é par, então não preciso nem somar os algarismos. Ele não vai ser divisível por 6, porque mesmo que ele seja por 3, se ele não for por 2, não vai ser divisível por 6. Próximo critério, como saber se o número é divisível por 8? Lembram do 4 que a gente olhava para os dois últimos algarismos? Aqui nós vamos olhar para os 3 últimos algarismos, certo? Então, o número que é divisível por 8 tem os seus 3 últimos algarismos formando um número que é divisível por 8. Ou então, terminando em 0, 0, 0. São essas duas formas que o número pode ter para dividir por 8. Olha lá. 2.000 termina em 0, 0, 0. Já posso dizer que é divisível por 8. 3.544. Se eu pegar os 3 últimos algarismos, que dá o 544, e dividir por 8, vai dar uma divisão exata, né, com o resultado 68.
Se deu uma divisão exata, é porque é divisível por 8. E se esse 544 é divisível por 8, quer dizer que o número 3.544 também é divisível por 8. 5.072. Pegando os 3 últimos algarismos, fica o número 72. Por quê? Porque eu não vou ler 0,72, né? Então, o 0 não precisa escrever. Então, 72 dividido por 8 dá 9. É divisível. Logo, o 5.072 também é divisível por 8. 1.532. Pegando 532, se eu fizer 532 dividido por 8, não dá uma divisão exata. Eu consigo fazer a divisão, mas não dá exato, certo? Ele não vai ter resto igual a 0. Por isso, ele não é um número divisível por 8. Se o 532 não é divisível, o número 1.532 também não vai ser divisível por 8. Próximo critério é a divisibilidade por 9. Como saber, então, se o número é divisível por 9? Pensando lá no divisível por 3, eu somava os algarismos para que o número fosse divisível. Se ele for divisível, eu consigo dizer que é por 3. É a mesma coisa aqui no 9. A soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 9. Se a soma dos algarismos for divisível por 9, este número também será. 513. 5 mais 1 mais 3 dá 9. 9 dividido por 9 dá 1. Eu consigo fazer a conta, é divisível. Então, o 513 também é divisível. 9.720. Se eu somar 9 mais 7 mais 2 mais 0, vou obter 18. E 18 dividido por 9 é exato, dá 2. É divisível. Logo, 9.720 também é divisível. Próximo, 371. Somando os 3 números dá 11. 11 não é divisível por 9. Então, o 371 também não é divisível por 9. 18.594. Somando os algarismos dá 27. 27 eu consigo dividir por 9, dá 3 exato. Não sobra resto nenhum. Então, o 18.594 é divisível por 9. É igual ao critério do 3, só que é com 9 agora. A soma dos algarismos tem que ser divisível por 9. Por 10. Todo número que termina em 0 é divisível por 10. Toda vez que o número terminar em 0, você já pode dizer que dá para dividir por 10. 6.150 termina em 0, é divisível. 72.835 não termina em 0. Ele não é divisível por 10. 973.900 termina em 0, então ele é divisível por 10. E o 527 não termina em 0, não é divisível por 10. Através desses critérios, então, fica bem mais fácil da gente saber quando que um número é ou não é divisível por outro. Basta verificar, então, as características que aparecem para cada número, certo? Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixem lá nos comentários e assim que eu puder, eu respondo. Até mais, fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau!